Bora fazer uma viagem no tempo, mas uma viagem bem longa, lá para trás, para conhecer uma civilização que, sem a gente nem perceber, moldou o nosso mundo de um jeito impressionante. Estamos falando da Suméria, o berço de algumas das ideias mais fundamentais da humanidade. Já parou para pensar nisso? Coisas como cidades, leis, a própria escrita, parece que sempre estiveram aí, né? Mas a verdade é que todas essas invenções, que mudaram tudo, têm uma origem em comum, um único ponto de partida na nossa história. E a resposta está aqui. Tudo isso começou na Suméria, uma região fértil ali espremida entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje fica o sul do Iraque. É exatamente aí que a nossa história de hoje começa. Então, vamos mergulhar nisso. Primeiro, vamos tentar entender como é que um lugar que era basicamente um pântano desafiador se tornou o palco das primeiras grandes cidades no mundo. Olha, a ascensão da Suméria não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Foi um processo, sabe? De milhares de anos. Começou lá por 5.500 a.C., com os primeiros assentamentos que aprenderam a dominar a terra, passando pelo surgimento de cidades gigantescas como Uruk, até chegar num período de uma competição bem intensa entre os reinos que se formaram. Mas essa região não era nenhum paraíso, não. Eram pântanos. A grande sacada dos primeiros habitantes, os ubaidianos, foi a genialidade de desenvolver sistemas de canais simplesmente incríveis para drenar a água e irrigar a terra. Eles basicamente pegaram um ambiente super hostil e transformaram na base para uma civilização próspera. E o resultado disso? Cidades numa escala que nunca, jamais tinha sido vista antes. Uruk, uma das primeiras metrópoles do mundo, chegou a ter uma população estimada de, pasmem, até 80 mil pessoas no seu auge. Um número que é, assim, absolutamente impressionante para aquela época. E, claro, juntar tanta gente e tantos recursos num lugar só, isso gerou uma explosão de criatividade. Vamos ver agora como os sumérios literalmente inventaram o futuro. Talvez a invenção mais impactante de todas tenha sido a escrita. Eles criaram o que a gente chama de cuneiforme, um sistema de marcas que parecem umas cunhas feitas em tabletes de argila mole. Pela primeira vez em toda a história, as ideias, as leis, as histórias, tudo podia ser registrado e passado através do tempo. E eles não usaram a escrita só para contar sacos de grãos, não. Eles usaram para criar arte. A epopeia de Gilgamesh é o primeiro grande épico da humanidade. Uma história de aventura, de amizade e da busca pela imortalidade que, olha, fascina a gente até hoje. E esse trechinho da epopeia é genial porque ilustra a humanidade deles. Milhares de anos atrás, eles escreviam sobre as mesmas coisas que nós: amizade, celebração e, bom, os efeitos de beber umas cervejas a mais. Aliás, eles foram uma das primeiras culturas a produzir e consumir cerveja em larga escala. E a influência deles está até no nosso relógio. Já se perguntou por que dividimos a hora em 60 minutos e o minuto em 60 segundos? Pois é, a resposta está na matemática suméria. Eles usavam um sistema de base 60, e esse legado perdura até hoje, marcando cada segundo do nosso dia. Mas a história da Suméria também é uma de conflito e mudança. Vamos avançar um pouco no tempo e ver como o poder naquela região começou a mudar de mãos. Por volta de 2270 a.C., um novo poder surgiu no pedaço, os Acádios, liderados pelo famoso Sargão. Eles conquistaram as cidades sumérias, unificando a região no que muitos consideram o primeiro império da história. O mais curioso é que, em vez de apagar a cultura suméria, os acádios a absorveram, adotando a escrita cuneiforme, a religião e muitas das suas tecnologias. Apesar de toda essa influência, a civilização suméria acabou entrando em colapso. E a causa não foi apenas a guerra, mas algo que eles mesmos criaram sem querer. A mesma inovação que deu vida a eles, a irrigação, lentamente causou sua ruína. Pensa só, num clima quente e seco, a evaporação constante da água foi deixando depósitos de sal no solo. Ano após ano, a terra se tornou cada vez mais salgada até o ponto em que virou tóxica para as plantações. Foi um desastre ecológico em câmara lenta. O impacto foi devastador. Estima-se que a população na região tenha caído quase 60% entre 2100 e 1700 a.C. As cidades encolheram e o centro do poder da Mesopotâmia se mudou para o norte, para lugares como a Babilônia. A civilização suméria desapareceu, é verdade, mas as suas ideias foram tão poderosas que sobreviveram por milênios.
A língua suméria deixou de ser falada no dia a dia, mas não morreu. Ela se tornou a língua da religião e da ciência, estudada por escribas na Babilônia e na Assíria por mais 1000 anos. Foi como o latim na Europa medieval, sabe? E isso preservou seu conhecimento e literatura para gerações futuras. Então, o ponto crucial é este. A lista de primeiras vezes dos sumérios é basicamente a fundação do nosso mundo. A cidade, a escrita, a forma como contamos o tempo, as leis, a roda e até mesmo as grandes histórias de heróis e deuses. Tudo isso tem raízes profundas no solo da antiga Suméria. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A civilização suméria pode ter virado pó há 4000 anos, mas quando olhamos para as nossas cidades, nossos livros e nossos relógios, fica claro que, de muitas maneiras, ainda vivemos no mundo que eles começaram a construir.